Será que você não está sofrendo um sofrimento número 10 por uma coisa que seria pequena, número 3? A gente poderia pensar no nosso sofrimento numa escala, como se tivesse tanto um sofrimento bem pequenininho, quanto um sofrimento que vai até o nível 10, que seria o pior cenário que poderia acontecer na nossa vida. Agora imagina que esse pior cenário fosse você perder o emprego e ao mesmo tempo todos os seus familiares morrerem num acidente de carro. Imagina o sofrimento imenso que seria isso. Agora você para analisar se a dor que você está sentindo agora equivale ao pior cenário possível, que seria o número 10. Ou se você está ampliando demais o sofrimento para uma coisa que é um problema muito menor, talvez o nível 3. Hierarquizar os valores e as dores numa escala, elas eliminam muito o medo da nossa vida e o sofrimento desnecessário. Quando a gente entende o que é de pior cenário e o que é menor, a gente consegue sentir se o que a gente está sofrendo corresponde àquele nível de dor que a gente está passando. Eu vou te dar um exemplo de coisa que acontece no dia a dia. Às vezes a gente tem medo de falar para o nosso chefe ou para uma pessoa que trabalha com a gente sobre o nosso posicionamento, sobre o que a gente acha em relação àquilo, o que nós não vamos fazer porque aquilo vai contra os nossos valores, o que a gente acha errado, o que a gente concorda, o que a gente não concorda. Mas em determinados momentos a gente tem que se posicionar. E a gente fica com medo da reação do outro. Sendo que nesse cenário de ambiente de trabalho, o máximo que poderia acontecer, sim, o ápice, seria a pessoa ficar chateada com o que você falou e não concordar, e não querer mais falar com você. Enfim, você pode conviver com isso? Porque eu acho que isso aí não é um problema tão grande, a ponto de você sofrer um número 10 por uma coisa que é pequena. Então, quando você entende isso, olha, o máximo que pode acontecer é essa pessoa parar de falar comigo. Eu posso conviver com isso? É um sofrimento que está no ápice do que poderia de pior cenário acontecer na minha vida? Não. Então eu vou igualar o meu sentimento, a minha reação àquele problema. E as coisas ficam muito mais fáceis e a gente perde o medo de agir, o medo de viver no nosso dia a dia. Hierarquizar, esse é o que você pode incluir na sua vida. Tá o tempo todo se perguntando, foi o que eu fiz. Facilitou muito a minha. Qual é o pior cenário? Isso que eu estou passando está em que escala dentro do sofrimento mais brando para o mais forte, por mais doloroso? Em que nível está esse problema? E aí você vai lidar com ele com a postura que ele requer de você. E as coisas assim vão fluir com uma facilidade assim que você nem imagina. Patinete. Ah,